Imagine dois homens, machucados, com o corpo marcado por varas, acorrentados no fundo de uma cela escura. O ar é úmido, o chão frio, o cheiro de sangue e suor se mistura com a escuridão. Eles poderiam murmurar, poderiam reclamar, mas o que fazem? Eles cantam. Sim, eles cantam. Louvores a Deus ecoam no silêncio da prisão, e então a terra treme, as correntes se rompem, as portas se abrem e o impossível acontece. Agora pense, quantas vezes nos calamos diante das pequenas frustrações da vida? Uma decepção, uma porta que se fecha, um problema no trabalho, e já não conseguimos mais agradecer, muito menos louvar. Enquanto Paulo e Silas glorificavam a Deus no meio da dor, muitos hoje não conseguem fazer o mesmo nem mesmo na paz. Essa não é apenas uma história de coragem, é um confronto com a nossa própria fé. O que acontece quando decidimos louvar, mesmo sem motivos visíveis? Até onde vai a nossa confiança quando tudo desmorona? Prepare-se, porque o que você vai ver em Atos 16 vai mexer com o seu coração. Vai te lembrar que o louvor na dor tem poder. Poder para abrir prisões, libertar almas e transformar destinos. Em meio às estradas empoeiradas da antiga Ásia Menor, o apóstolo Paulo e seu companheiro Silas chegavam à região de Derbe e Listra. Era o início de uma nova etapa missionária, guiada não por mapas humanos, mas pela direção invisível do Espírito Santo. Antes de mergulharmos nessa história poderosa, eu quero te fazer um convite. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui você vai descobrir como a palavra de Deus continua viva, relevante e cheia de propósito. Agora sim, respire fundo e venha comigo para Filipos, onde Paulo e Silas escreveram uma das cenas mais impactantes da fé cristã. Lá em Listra, encontraram um jovem discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia crente e de um pai grego. A fé daquele rapaz era notável. Os irmãos da região, tanto de Listra quanto de Icônio, davam bom testemunho dele. Havia algo especial em Timóteo: pureza, humildade e uma sede profunda por Deus. Paulo, percebendo o potencial do jovem, quis levá-lo consigo. Porém, antes disso, circuncidou. Não por obrigação da fé, mas como uma forma estratégica de evitar escândalos entre os judeus, pois todos sabiam que seu pai era grego. À medida que viajavam de cidade em cidade, transmitiam aos cristãos os decretos dos apóstolos e anciãos de Jerusalém. O resultado? As igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Mas, curiosamente, quando tentaram entrar na Ásia para pregar, foram impedidos pelo Espírito Santo. Nem mesmo a rota para Bitínia lhes foi permitida. Foi então que, sem saber o que o futuro lhes reservava, desceram à cidade de Troade. Lá, enquanto o mundo dormia, Paulo teve uma visão sobrenatural. Um homem da Macedônia, com expressão aflita, rogava: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Sem hesitar, Paulo e seus companheiros entenderam. Era Deus chamando para uma nova missão. E assim, navegaram de Troade à ilha de Samotrácia, depois a Neápolis, até finalmente alcançarem Filipos, a principal cidade daquela parte da Macedônia. Uma colônia romana, movimentada, cheia de comércio, cultura e idolatria. Após alguns dias na cidade, chegou o sábado. Saíram da cidade em busca de um lugar para a oração. E junto ao rio, encontraram um grupo de mulheres reunidas. Sentaram-se com elas e começaram a ensinar. Uma dessas mulheres era Lídia, uma comerciante de púrpura, da cidade de Tiatira. Ela era temente a Deus. E naquele dia, enquanto ouvia atentamente, o Senhor abriu seu coração. Ela creu, foi batizada, ela e toda a sua casa,
e, cheia de gratidão, insistiu para que Paulo e seus companheiros se hospedassem em sua casa. Mas nem tudo seriam flores em Filipos. Certo dia, ao irem novamente ao lugar de oração, uma jovem escravizada, possuída por um espírito de adivinhação, passou a segui-los. Ela gritava: "Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." Embora estivesse dizendo a verdade, seu espírito era maligno e por muitos dias ela os importunou, até que, incomodado, Paulo se virou e ordenou: "Em nome de Jesus Cristo, sai dela!" E imediatamente o espírito maligno a deixou. Seus senhores, percebendo que haviam perdido a fonte de lucro, ficaram furiosos. Arrastaram Paulo e Silas à presença dos magistrados da cidade, acusando-os de perturbar a ordem e pregar costumes contrários aos romanos. A multidão se levantou contra eles e os magistrados, sem julgamento, mandaram açoitá-los publicamente e lançá-los na prisão. Feridos, sangrando, injustiçados, foram trancados no cárcere mais profundo, os pés presos ao tronco de madeira. Mas à meia-noite, quando a escuridão dominava, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os outros presos ouviam atentamente. E então o céu respondeu. Um terremoto poderoso abalou os alicerces da prisão. As portas se abriram, as correntes se romperam. O carcereiro, despertado em pânico, ao ver as portas abertas, tirou a espada e preparou-se para tirar a própria vida, crendo que os prisioneiros haviam fugido. Mas Paulo gritou: "Não faças nenhum mal a ti mesmo. Estamos todos aqui." Tremendo, o carcereiro pediu luz, correu até onde estavam e se lançou aos pés de Paulo e Silas. "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" perguntou com o coração despedaçado. E a resposta foi simples e eterna: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa." Naquela mesma hora da noite, ele cuidou das feridas deles, os levou à sua casa, e todos os de sua casa ouviram a palavra de Deus, e todos foram batizados. A alegria invadiu aquele lar. Eles creram, eles conheceram a verdade. Ao amanhecer, os magistrados enviaram oficiais para libertar Paulo e Silas. Mas Paulo, com sabedoria e coragem, recusou a liberdade silenciosa. Nos açoitaram publicamente, sem julgamento, sendo nós cidadãos romanos, e agora querem nos libertar em segredo. Não, que venham pessoalmente nos tirar. Ao ouvirem que eram cidadãos romanos, os magistrados ficaram em pânico. Vieram, pediram desculpas e os libertaram, suplicando que saíssem da cidade. Antes de partirem, Paulo e Silas voltaram à casa de Lídia. Lá encontraram os irmãos, os confortaram e então seguiram adiante, deixando em Filipos uma igreja viva, firmada na fé, marcada por milagres e pelo poder do Evangelho. Essa história é uma lembrança poderosa de que as prisões que nos cercam não podem calar o louvor de quem serve a Deus. Mesmo nas noites mais escuras, quando tudo parece perdido, os céus podem se mover e os corações mais improváveis podem ser salvos. Paulo e Silas não apenas pregaram com palavras, eles pregaram com cicatrizes, com canções em meio à dor, com coragem diante da injustiça. O terremoto foi real, mas maior ainda foi o abalo no coração daquele carcereiro. Que possamos aprender com eles, a obedecer ao Espírito, a ouvir o clamor dos necessitados e a louvar mesmo nas prisões da vida, pois é ali que Deus age de forma mais gloriosa.